Olá, boa tarde. Eu me chamo Bárbara Neres, eu sou historiadora pela Universidade Estadual do Maranhão, mais conhecida como EMA. Eu sou orientanda da professora Adriana Zira, né? A Adriana Zira tem um trabalho magnífico, né? Sobre a demanda de Santo Grau, sobre cavalaria, sobre ordens militares, religiosas, sobre Portugal, né? Medieval, sobre Rei Arthur, né? Eu acho que é muito conhecida no meio, né? Ela tem um trabalho, assim, magnífico, né? Acerca de várias e várias temáticas da Idade Média. Eu recomendo, né? Vocês darem uma olhada nas pesquisas dela, nos trabalhos publicados. Eu fui orientanda dela na UEMA, né? Até hoje faço parte do grupo Minemosine, né? Que é o grupo de História Antiga e Medieval da Universidade Estadual do Maranhão. E a minha pesquisa hoje que eu vou trazer para vocês é uma pesquisa que me acompanha desde a minha vida acadêmica, né, universitária, né. Eu sempre gostei muito de ordens militares, eu sempre gostei muito de história política, de história cultural, de história social, então eu quis achar um meio termo acerca disso. E quando eu pensei na minha temática de monografia, eu pensei justamente em trazer as ordens militares, mais especificamente a Ordem dos Cavaleiros Templários, que eu sempre fui muito apaixonada, e eu trabalho, então, a Ordem de Cristo, em Portugal. O nome da pesquisa é a Ordem de Cristo em Portugal, o Renascimento dos Cavaleiros Templários no governo de Dom Diniz. Antes de adentrar o tema, eu acho muito importante a gente falar um pouquinho acerca da base teórica, né, do historiador e essa reinterpretação do material que chega até a gente. Quando o material ele chega até a gente, é muito importante a gente entender que a leitura que nós fazemos é totalmente diferente da leitura que o autor do material ele está tentando propor, né? A gente entende de uma forma totalmente diferente, né? Não totalmente diferente, a gente pode pensar de modo similar, de modo parecido, mas nunca é totalmente aquele modo. A gente vai apresentar uma visão diferente, né? A gente vai trazer pontos que o autor não pensava em trabalhar, né? A gente pode muito bem complementar a ideia desse autor. E a interpretação desse material, que abrange o período histórico que a gente vai estar trabalhando, ele, principalmente na Idade Média, principalmente quanto ao meu objeto de pesquisa, meu objeto de estudo, ele é um entendimento que vai muito além da seara social, da seara cultural, ele vai através do entorno político, né, das estruturas da igreja, das estruturas do próprio Estado, das camadas sociais, né. Quando eu trabalho com a Ordem do Templo e com a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, eu adentro nessa idealização de poder, nessa ideia de poder, né? Tanto que as fontes que eu utilizo são fontes escritas, como as bulas, os regramentos. Eu trabalho com a regra dos Cavaleiros Templários de São Bernardo de Claraval, né? Então, é como esse passado, ele tenta nos passar o que está acontecendo no momento, né? Como o presente, ele vai enxergar o passado e essas mudanças, né, sociais que vieram decorrente desses eventos passados, né? O atual contexto de reinterpretação dos estudos históricos medievais ocidentais, ele articula essas camadas de poder. Na Idade Média a gente tem as principais camadas de poder, que vão do clero, né, as estruturas principais maiores do clero. A gente tem o rei, a gente tem a monarquia, a gente tem essas camadas sociais que dominam essas estruturas de poder daquele momento. Então, a ideia de poder, ela se liga muito à ideia comportamental, à ideia de reverência, à ideia de regramento, né? A ideia de reverência, né? Daquilo que você tem que seguir, né? Da detenção daquele poder, da detenção de quem tem o poderio da pirâmide social da época. Aí, quando eu falo das ordens militares na Idade Média, elas vão despertar um estilo peculiar de se ver e de se pensar a história, né? Isso é uma coisa muito interessante a ser falada. Principalmente porque ao longo dos anos, esses fatos passados, eles vão gerando uma certa curiosidade. Quando a gente fala dos Cavaleiros Templários, a gente fala deles na atualidade através de livros, de filmes, de documentários, e isso é uma coisa que populariza muito a temática. Quando a gente pensa em Idade Média, não tem como a gente não pensar nos Cavaleiros medievais. Tem filmes que falam das cruzadas, tem filmes que falam, até de certa forma, tratam como uma espécie de mito, né? Se assim pode se dizer.
Então, nisso tudo, a gente traz essa ideia de simbologia, de religiosidade, de conflitos políticos, né? De conflitos políticos que tornam esses elementos muito motivacionais para uma pesquisa dos Cavaleiros Templários, né? E adentrando, né, a essa pesquisa, a gente pode falar da Ordem do Templo, que é conhecida no latim como Fratres Militae Templi, né? Que se baseia na proteção dos peregrinos da Terra Santa. A gente está no período das Cruzadas, em que esses peregrinos são muito vulneráveis, né? Pelos chamados hereges, né? Pelos chamados aqueles que são contra os dogmas católicos, não apenas contra, mas seguem outra religião, que é o caso dos muçulmanos, né? E mais ou menos paira esse período da Ordem do Templo do século XI até o século XII, né? Mais ou menos, né? E aqui a gente tem a criação da confraria. É uma confraria que ela não tem uma criação certa, né? Alguns historiadores falam de 1118, outros falam de 1119, não tem como especificar uma data para a criação da confraria. Até porque a documentação da época, de certa forma, é muito escassa. A gente não tem tanta documentação para a gente firmar uma data convicta, um mês convicto, um dia convicto, né? E a gente tem como patrono São Bernardo de Claraval, né? E a figura de destaque, que era uma figura de destaque no monacato medieval, e ela ocorreu através da bênção do Papa Honório, né? Através do Concílio de Troyes, que foi em 1118. Até por isso a gente fica entre essas duas datas, 1118 e 1119, né? E o primeiro grão-mestre, que foi Hugo de Pez, que ele era conde de Champagne, ele que começou a trazer o prestígio social e começou a popularizar a ordem na Europa, né? E a partir desse momento vem a criação da regra dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, né, que vem no formato de epístola, né, formato de carta. E tem aqui um ponto muito interessante para a gente trazer, é que esses cavaleiros eles estão muito próximos a Maria, né? Então eles têm aquela ideia de virgindade, de abstinência, de jejum, né? E que Maria é muito pura, né? Então por isso mesmo se tem essa ideia de vida religiosa através dessa voluntariedade das ações. Compreende-se, né, que os templários eles exerceram grande influência na Idade Média, né? Todos queriam estar em proximidade com os cavaleiros templários, até mesmo eles estavam com uma reputação e prestígio muito à frente dos cânones da igreja, né, da nobreza, e eles se popularizaram muito no meio, né? De certa forma, eles se tornaram ameaçadores para governantes inseguros, né? Governos que se viam inseguros em relação à economia e à popularidade, né? Os templários eles eram muito populares, eles são conhecidos até hoje como os primeiros bancos da Europa, né? Os primeiros bancos do mundo, eles que emprestavam dinheiro, eles que detinham esse poderio econômico, né? E a gente fala que não é um poderio econômico apenas, é um poderio político, né? Social, porque quem tem dinheiro é quem manda nesse período, de certa forma. E eles estão nesse início, né, ao longo da sua vida, ao longo da sua origem, protegidos pelos clérigos, né? Eles têm uma proteção dos homens de respeito, né? Todos querem ser templários, muitos reis foram templários, muitos reis adentraram nas ordens. Não foram templários que foram simplesmente com aquela ideia de proteção do peregrino para dentro da batalha, mas eles tinham entrado na ordem e ajudado no crescimento, né? E muitos reis, muitos clérigos queriam essa troca de favor, né? E essas trocas de favores aumentavam muito com o tempo, né? E de certa forma, muitos acabavam devendo, né, para a Ordem dos Templários. Aqui um exemplo da ligação da confraria que eu coloquei no slide, que infelizmente eu não consigo disponibilizar para vocês, mas é assim, até mesmo pela devoção que muitos nobres tinham pela confraria, chegaram a deixar de herança reinos e terras. O exemplo é o caso de Afonso I, rei de Navarra e Aragão, que deixou em testamento que o reino seria dos templários. A validade foi contestada. É claro que eles não ficaram com a coroa, né, de Navarra e Aragão, mas eles ficaram com várias terras, vários castelos e continuaram recebendo os tributos. A ideia de palavra de templário é a ordem certa, né? Remete à honra, remete a respeito, né? Então, quem era templário nesse período não era apenas um religioso, não era apenas
um monge guerreiro, né? Como a gente costuma chamar os templários. Mas eram pessoas que eram conceituadas, era uma grande empresa cambista da Idade Média, se assim pode se falar, né? Então eles tinham influência não só para conseguir dinheiro, mas para conseguir poder, para dar poder para as pessoas se necessário, né? Então uma ordem que a gente percebe que tem as ordens tem outras ordens militares, a dos hospitaleiros, por exemplo, se a gente for comparar, aqui não, aqui na ordem dos templários a gente tem algo que vai muito além da religião, que vai muito além da proteção, muito além da área militar. Aqui a gente tem economia, a gente tem política, a gente tem cultura sendo passada. Claro que cultura a gente tem em todos os aspectos, né? Mas aqui a gente tem essa ligação muito forte, né? A gente tem todos esses âmbitos. Aqui nos hospitaleiros a gente tem aquela ideia do militar religioso, né? Aqui nos templários não, a gente tem todas as searas envolvidas. A gente tem a seara religiosa, econômica, cultural, social, então é uma mescla muito grande, né? E um exemplo de uma bula que priorizava os templários é a bula Omnis Dato Optimum, que foi promulgada pelo Papa Alexandre III, né? Que é um dos reflexos do saudosismo que existia com os templários, né? Ela inseria benefícios à ordem, né? Imunidades a essa ordem. E isso demonstra como essa ordem era muito bem vista pelo clero, né? Só que uma coisa muito importante a se falar é que a partir do século XII, as circunstâncias de conquista da guerra, da Terra Santa, quer dizer, já eram diferentes, né? A gente tinha uma dominação dos povos orientais muito mais forte, né? Os chamados infiéis, né? Eles davam muito mais trabalho do que davam antigamente. E os monges guerreiros, eles não conseguiam mais conter, né? Eles eram apenas sobreviventes, eles não eram fincos ali, né, antigamente. A partir daí, Filipe o Belo, rei da França, monarca francês no momento, ele se aproveitou, já que ele já devia muito, né, ele estava numa situação financeira extremamente complicada e ele tentava de todo momento, de todo modo, né, lucrar em cima disso. Ele tentou entrar na ordem em 1305, né, para tentar diminuir os empréstimos que ele tinha. Ele tinha uma vida muito luxuosa, né, então ele gastava muito, nisso que ele gastava muito, ele queria pedir sempre aos templários. Os templários emprestavam, né, mas tinha que pagar. E ele não queria pagar, né, ele nem tinha como pagar, ele só queria mais dinheiro, né. E ele, dessa forma, como ele viu que ele não... Ele deu até o filho dele como afilhado, né? E do grão-mestre da época, né? Do Jacques de Molay, e ele não deu certo, né? E dessa forma ele começou a planejar, junto com Clemente V, que era o papa da época, a queda dos templários. Por isso que em 1311 veio a bula Vox Clamantis, né? Que ela vinha para abolir a ordem, ela veio através do Sínodo Geral de Viena, né? E nisso, vários monges, né? A grande maioria dos monges, o Jacques de Molay também, que era o grão-mestre da época, todos eles foram torturados até a morte, né? Eles foram presos na Inglaterra, foram apresentados ao longo de vários países, né? E eles foram acusados de várias coisas, né? Que para a época era um absurdo, né? A sodomia, beijos lascivos, heresia, idolatria, né, omissão, foi muita acusação para eles naquele momento, né. Até o chamado beijo de paz que eles davam, eles falavam que era um abuso que eles tinham com as crianças, né. Então eram muitas acusações sérias com esses templários, né. E eles foram torturados até a morte, muitos foram queimados, muitos foram torturados para prestarem uma confissão que não era verídica, né? E nesse momento é muito importante a gente falar sobre a relação de Portugal com os Cavaleiros Templários, né? Que foi uma relação muito positiva desde o início de Portugal, né? A gente fala de Afonso Henriques, da Condesa Teresa, né? Com as doações que ela fazia aos templários, né? Afonso Henriques, como primeiro rei de Portugal, que tinha uma proximidade com os templários, o Galdino de Pais, que foi o primeiro mestre templário de Portugal, né? Ele compartilha essa proximidade com o monarca, né?
E os templários, eles estavam muito presentes em Portugal, desde a Reconquista Ibérica, desde a proteção com os mouros, né, na conquista de Lisboa, na luta contra o Império Islâmico de Andaluz. Então, eles sempre estavam ali. A gente percebe muito isso através dos escritos do Ramon Lúlio, né, Raimundo Lúlio, né, mais conhecido aqui no Brasil, com a Ordem de Cavalaria. E a primeira regra de cavalaria laica, né. Então, ele fala muito dessas ordens militares, né? A gente tem uma noção de importância ali naquele meio. E o período da queda dos Templários corresponde ao governo de Dom Dinis, de 1279 a 1325, né? Ele era um monarca de visão, ele era um monarca letrado, né? Que ele visava um bom governo, então ele via a ordem militar de maneira inteligente. Ele falava, se eu equilibrar, eu vou ter pessoas que vão lutar por mim, vão lutar pelo meu território. Então ele protegeu os Templários em Portugal, né? Ele com a queda dos Templários, ele juntamente com Fernando IV de Castela, né, ele falou, gente, a gente tem dívidas com a coroa, então vamos pagar essa dívida com a coroa, vamos resguardar os bens dos templários, vamos dissolver a ordem, mas vamos criar uma nova ordem, que é a Ordem de Cristo, com os templários, né, e foi exatamente isso que ele fez. Foi o tempo que o Clemente V morreu, o Filipe Belo também, e aqui a gente já tinha o Papa João XXII, né, e a partir daí, com a bula Ad Exquibus, né? Em 1319, eles fundam a Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais conhecida como Ordem de Cristo, né? Ela se guiava na Ordem de Calatrava e eram os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Era toda essa segmentação, né? A sede seria em Castro Marinho, até hoje a gente tem, né, o Castelo de Castro Marinho, muito conhecido. A gente tem como Tomar, a cidade dos Templários até hoje, quem vai para Portugal, existe o Castelo de Tomar, né, que foi fundado pelo primeiro mestre, grão-mestre, que foi da região, né. Na verdade, não foi o primeiro grão-mestre de Portugal, mas o primeiro grão-mestre a ficar por lá, né, que foi o Gil Martins, que ele fez esse juramento em 1319, que já era a Ordem de Cristo, né? E esse castelo, ele era muito bom, porque ele virou sede, né? E ele tinha uma proximidade muito grande com o Estreito de Gibraltar, né? E isso ajudava muito com a ideia de expansões, né? Daí vem a ideia de expansões marítimas, né? Os templários, eles foram precursores, né? Quando a gente fala das expansões marítimas, né? Quando a gente fala das grandes navegações, né? Ibéricas, né? Dos reinos ibéricos, principalmente a portuguesa, a gente tem quem comandando a Ordem de Cristo, que são os Cavaleiros Templários, como um novo nome. Né? A gente tem Pedro Álvares Cabral, a gente tem Vasco da Gama, a gente tem todos eles como seguidores da Ordem de Cristo. E aqui uma coisa importante de se falar, que eu coloquei no slide. Apesar de não conter a configuração desse projeto de promover o além-mar, Dom Dinis, desde a fundação da Ordem, buscou que lá na frente o reino pudesse fazer a exploração dos mares. Isso se dá através da organização da Marinha de Guerra, da contratação do almirante genovês Manuel Peçanha, bem como a obtenção da Bula de Cruzada de 1320, né? E a criação de ordem, ela dá nesse processo de centralização e nacionalização do governo de Dom Dinis. Dom Dinis, ele só deu o início, né? Porque a gente vai ver com os outros monarcas, né? Essa ideia de expansão vai aumentar, vai crescer, né? E tudo vai começar a melhorar para esses reinos ibéricos, né? Então a gente pode dizer que Portugal foi o grande expoente, né? Através da Ordem de Cristo, né? A Ordem de Cristo que possibilitou isso. Eram homens muito letrados, eram homens com uma mentalidade muito boa, né? E é basicamente isso a minha pesquisa. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer curiosidade, vocês podem entrar em contato comigo, né? Eu tenho material que posso repassar, a gente pode estar conversando sobre o assunto. Espero que vocês tenham apreciado um pouquinho da temática. Obrigada!